Após a semana mais turbulenta da campanha eleitoral pela Prefeitura de São Paulo neste ano, o Datafolha aponta um cenário estável. Seguem empatados à frente Ricardo Nunes com 27% e Guilherme Boulos com 26%. Pablo Marçal, protagonista da confusão da pior semana da história das eleições em São Paulo, é o terceiro colocado com 19%. Portanto, nós voltamos algumas semanas no tempo e aquele empate triplo pro Datafolha neste momento não se configura. O Nunes e o Boulos conseguiram abrir vantagem em relação ao terceiro colocado, Pablo Marçal, que continua com 19, o Boulos tinha 25, foi para 26, o Nunes está com 27. A Tabata 8,8, o Datena 6,6, a Helena, ou Marina Helena, 3%. Tem um dado muito importante dessa pesquisa Datafolha, que é a explosão da rejeição ao candidato Pablo Marçal. Em 6 semanas, a explosão da rejeição de Pablo Marçal é muito significativa. 16%. É nisso que a gente tem de ficar atento hoje. Mais de 60% do eleitorado de São Paulo não votaria de jeito nenhum em Pablo Marçal. Se você levar em consideração que ele tomou uma cadeirada nas costas, esse candidato, ou um candidato qualquer que leva uma cadeirada nas costas, deve gerar empatia na população, ou seja, a população deve nutrir ou deveria nutrir uma sensação de empatia em relação a um candidato que toma uma cadeirada nas costas de um outro candidato, certo? Vamos imaginar se a Marina Helena tomasse uma cadeirada nas costas, se a Tabata Amaral tomasse uma cadeirada nas costas, se o Nunes tomasse uma cadeirada nas costas, se o Boulos tomasse uma cadeirada nas costas, se o Datena tomasse uma cadeirada nas costas. É muito possível que houvesse um sentimento maior de solidariedade em relação a esses candidatos. Afinal de contas, levar uma cadeirada nas costas é ser agredido. Agressão é crime. E geralmente quem é vítima de um crime recebe solidariedade das pessoas que estão ao redor, né? Pode ser que não se transforme em voto, mas recebe solidariedade. No caso do Pablo Marçal, foi intensificado um processo de rejeição. Por que é que as pessoas estão rejeitando o Pablo Marçal semana após semana e passaram a rejeitá-lo ainda mais depois da cadeirada nas costas? Você tem uma resposta para isso, Vinícius Custódio? Rafa, acho que a postura do candidato foi muito comentada antes da cadeirada, depois da cadeirada também. E eu vi alguns analistas políticos avaliando que o vídeo que o Pablo Marçal fez, um dentro da ambulância, que ele está indo para o hospital e aí de repente alguém me parece que abre a janela da ambulância, filma a avenida, tem uma pessoa fazendo acenos para os carros pararem, para a ambulância passar e depois corta. Na verdade corta não, o vídeo é uma cena contínua, né? E você tem um movimento de câmera, tá o Pablo Marçal, parece que sentindo dores ali, que esse tipo de espetacularização do episódio passou muito do ponto até para quem gosta do Marçal, até para quem eventualmente não é um fã de carteirinha do empresário, do influenciador digital, mas que tinha ali cogitado votar nele. Passou do ponto para essas pessoas. Para quem é declarado fã, para quem tem o seu voto consolidado, que me parece que está nessa base de 19%, esse tipo de vídeo ele não é prejudicial. Ele, na verdade, vai movimentar essa base, que, segundo as pesquisas, o Datafolha é uma delas, mostra que está estacionada. Agora, para aquele candidato indeciso, que cogitava, que pensava, esse candidato parece que o Pablo Marçal não consegue alcançar, mesmo após a cadeirada. A cadeirada afastou essa sensação de solidariedade e empatia que poderia acontecer. A rejeição do Datena, é bem verdade, subiu também. Só que a gente está falando do Datena que todas as pesquisas, né, mostram um candidato muito depreciado, com chances mínimas de ganhar a Prefeitura de São Paulo. Então o foco vai mais para o Marçal, porque até então ele estava empatado tecnicamente com o segundo colocado, às vezes com o primeiro colocado. A única pesquisa que eu vejo que coloca o Marçal na posição número 1 como o favorito ao pleito é a Veritá. Todas as outras colocam Ricardo Nunes na primeira posição, Boulos na segunda e Marçal na terceira. Acho que a espetacularização do evento ajudou a essa sensação de não empatia e não solidariedade, Rafa. Olha, o Pablo Marçal
é rejeitado por 47% dos entrevistados, que disseram que jamais votariam nele. Ele é o candidato mais rejeitado da eleição em São Paulo. Antes da cadeirada, a rejeição dele era de 44%, ou seja, depois da cadeirada, a rejeição ao Pablo Marçal subiu de 44% para 47%. Já a rejeição do Datena subiu de 32% para 35%. Então, vejam que curioso, a rejeição de quem dá a cadeirada é de 35%. A rejeição de quem toma a cadeirada é de 47%. Estranho, não é? Enfim. Desde o início de agosto, a rejeição de Marçal cresceu 17%. Ela era de 30% e superou a de Guilherme Boulos, que desde o início da campanha sustentava a condição de o candidato mais rejeitado pelo eleitorado. No ranking atual dos mais rejeitados, após Pablo Marçal, aparecem Guilherme Boulos com 38%, Datena com os 35% e Nunes com 21%. Aqui está uma chave importante para o prefeito de São Paulo. É por isso que ele desempenha tão bem nas projeções de segundo turno, porque ele é muito menos rejeitado do que o Boulos e muito menos rejeitado do que o Marçal. Como os cenários avaliados quando a presença de Nunes consta no segundo turno, os cenários avaliados são sempre contra o Marçal ou contra o Boulos, porque esses são os cenários de segundo turno possíveis neste momento, o prefeito de São Paulo tem larga vantagem em relação aos dois. Porque segundo turno é a história da rejeição, né? Quem eu não quero que ganhe, eu não quero que ganhe A, então eu voto no B, mesmo que o B não seja o meu candidato predileto. Então esse é um aspecto muito importante para a gente ficar atento. Como mostrou o Datafolha, a rejeição de Marçal havia subido 6 pontos em uma semana entre 5 e 12 de setembro, momento em que ele passou a ser atacado pelos adversários em debates e em propagandas. Ele não conta com tempo de TV, nem de rádio, porque é candidato por um partido nanico, o PRTB. O Datafolha também perguntou se os eleitores conhecem ou não os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Esse é um outro aspecto importante, porque qualquer pesquisa agora precisa ser analisada com muita cautela. Afinal de contas, metade dos eleitores ainda não escolheu em quem vai votar, né? Dos 50% que não escolheram em quem vão votar, 25%, é claro, estou num cenário hipotético aqui que não vai se realizar, mas se dos 50% que não decidiram em quem vão votar, 25% decidem votar num candidato só, tudo isso que a gente está projetando aqui vai por água abaixo. E essa decisão só é tomada no fim da semana do primeiro turno, da quinta para sexta, da sexta para o sábado e do sábado para domingo. Então a gente tem metade do eleitorado de São Paulo sem saber o que vai fazer, se vai votar, se não vai votar, se vai votar branco, nulo, se vai votar em A, B ou C. Então tudo isso pode mudar na hora em que esse pessoal tomar uma decisão. Mas o Datafolha, então isso é importante porque isso aqui calcula o nível de desconhecimento de um candidato. A pessoa não conhece, ou a candidata, e pode se seduzir por aquela campanha, ou não, como diria Caetano Veloso. Marçal, que é o mais rejeitado, também é numericamente o menos conhecido, o que dá margem para que a aversão a ele se amplie ainda mais, ou para que ele conquiste a simpatia de alguém e tente diluir essa rejeição toda. Declaram não conhecer Marçal 18% dos entrevistados. 30% dizem que o conhecem bem, 25% afirmam conhecê-lo um pouco. Boulos tem 13% que dizem não conhecê-lo. O Nunes conseguiu se tornar uma figura conhecida, né? Ele, antes da campanha, era bastante desconhecido, apesar de prefeito. Mesma coisa tinha acontecido com o Kassab. Para Nunes, a parcela que diz não conhecê-lo é de 8%. Só 2% não conhecem o Datena. É óbvio, né? O Datena está há 30 anos na televisão, toda tarde, 3, 4 horas, de manhã no rádio, uma figura absolutamente conhecida do público em São Paulo. Nós temos... Olha, o atual prefeito ultrapassou numericamente o Pablo Marçal entre os eleitores evangélicos. O Pablo Marçal está num bate-boca público com o Silas Malafaia, por exemplo, né? E esse eleitorado evangélico é um eleitorado que tradicionalmente vota, desde 2018, né? Vota no ex-presidente Jair Bolsonaro, que votou no Tarcísio Gomes de Freitas, na eleição para o governo do estado. Então uma vitória, é uma recuperação de uma vantagem importante para o prefeito de São Paulo. E com cenários de segundo turno, nós temos o seguinte: Ricardo Nunes
teria hoje 52% contra 37% de Boulos. Uma boa vantagem, portanto. Marçal seria derrotado numa segunda rodada com o prefeito por 60% a 25%. 60% a 25%. Nunes e Marçal, 60% a 25%. Nunes e Boulos, 52% a 37%. Quais outros cenários? Boulos e Marçal, 50% a 36%. O Marçal, muito rejeitado, perde para todo mundo no segundo turno, né? E o Nunes ganha de todo mundo no segundo turno. E agora, qual você imagina vai ser a estratégia do Marçal? Por exemplo, segunda-feira tem debate do Flow. Sim. O Flow vai promover um debate, segunda-feira, a transmissão a partir das 7 horas da noite. Ele tem sido muito agressivo nos debates, né? Tem sido muito agressivo. Mas isso não tá caindo bem, né? Tanto é que ele levou uma cadeirada e as pessoas passaram a rejeitá-lo mais do que o autor da cadeirada, né? Você imagina que dá para ele mudar o tom, mudar a persona que ele apresenta para as pessoas na segunda-feira, por exemplo, Vinícius, no debate transmitido pelo Flow, com mediação do Tramontina? Aliás, você vai estar na transmissão também, né? Sim, estarei lá ajudando no debate, Rafa. Olha, eu entendo que não dá para ele mudar e acho que se ele mudar, pensando estrategicamente para a campanha dele, seria um erro. Porque não acredito que ele vai conseguir recuperar o voto dos rejeitados e corre o risco dele perder voto na base que se identifica com essa postura. Vale lembrar que no debate pós a cadeirada, que foi o debate da TV Cultura, teve um debate da Rede TV, junto com o Grupo UOL, em que não houve cadeirada, até porque as cadeiras estavam parafusadas, né, no chão. Sim. Né, um nível assim inacreditável. Mas houve uma discussão verbal intensa entre o Pablo Marçal e o atual prefeito, candidato à reeleição, Ricardo Nunes. Mas foi logo no primeiro bloco de saída, né? O Marçal falou que ia colocar o Nunes na cadeia. Ele, segundo o Marçal, o prefeito teria cometido crimes em relação ao dinheiro da merenda. Enfim, e o Nunes rebateu, uma gritaria. Eu não acho que o Marçal quer, nem vai, mudar o estilo dele. O público que gosta do Marçal gosta também justamente porque ele representa exatamente esse antagonismo ao posicionamento, ao estilo de debate que a gente tradicionalmente apresenta na televisão e agora também na internet. Agora, não quer dizer que algo não tradicional é bom. E parte do eleitorado de São Paulo está percebendo isso. É agressivo demais. No último debate, vale pontuar que o Pablo Marçal pediu desculpas publicamente a Tabata Amaral. Né? A Tabata Amaral faz um questionamento, lembra... Muita gente diz que ele fez isso porque a rejeição dele entre as mulheres é muito grande. Eu ouvi essa análise também, né? E ali ele diz, não, Tabata, eu errei, peço desculpas. E é claro que os apoiadores do candidato Marçal, na hora no chat, estava assistindo e acompanhando ali os comentários, olha só como ele reconhece o erro, não é todos que têm essa grandeza. Foi esse o discurso, né? Ao ponto que a Tabata Amaral também não diz ali que desculpa, que perdoava, nada. Ela continua ali no embate, né, ao Pablo Marçal. Enfim, Rafa, não acho que ele vai mudar, não acho que é estratégico para a base dele mudar. Na minha opinião, ele pode ser um pouco menos agressivo. Agora, se a ideia for mergulhar nas propostas para a cidade, eu não sei qual vai ser a condição do Pablo Marçal de entrar nisso com intensidade. Porque todas as vezes que ele foi provocado nesse sentido, a resposta em geral é algo como: olha, nas minhas redes sociais tem o detalhamento. Vai lá e leia o meu plano de governo. Ele passa de maneira rápida, né, pelas propostas. Puxa vida, mas um candidato tem 2 minutos para responder e depois 30 segundos de réplica ou tréplica. Como que você quer que ele aprofunde numa proposta em 2 minutos? Só que não é apenas isso, né? O candidato poderia usar as redes sociais para detalhar. Não sei se o faz na mesma intensidade que publica vídeos como faz o Pablo Marçal. Vídeos levando uma mensagem diferente das propostas que um candidato deveria apresentar para a cidade. Você tem vários debates em que você pode começar a apresentar uma ideia e depois intensificar a sua sugestão para a cidade dentro daquela pauta, saúde, educação. As propostas do Pablo Marçal, que ficaram aí evidenciadas, são aquelas mais distintas do que a gente
tem ali como prioridade para a cidade de São Paulo. Antes do Pablo Marçal, ninguém entendia que era prioridade a construção de um teleférico, pois ele diz que essa é uma das suas principais propostas. O Pablo Marçal recuou, né, quando ele disse que ia aumentar de maneira considerável, triplicar o número de efetivos da Guarda Municipal. No debate da revista Oeste, ele disse, não, né, no debate não, na sabatina, ele falou, olha, eu olhei essa posição de novo, a gente vai aumentar, mas não é mais triplicar. Então, quando a gente fala das propostas realmente do candidato, fica mais difícil você conseguir entender e tirar algo dali. Não só do Pablo Marçal, de outros candidatos também. Em geral, as propostas estão rasas porque a baixaria está grande. Então, não acho, Rafa, que ele vai mudar, não acho que é estratégico para ele. Para mim, a gente tem que ficar muito atento à postura do candidato, porque sim, faltam 20 dias mais ou menos para você dar o seu voto. Na hora do desespero, você pode tomar algumas ações mais drásticas. E, para finalizar, Rafa, vale lembrar que o Pablo Marçal disse que no debate da TV Globo, que é o último debate, ele iria ali apresentar uma prova em relação ao candidato Guilherme Boulos, né, evidenciando, comprovando, deixando ali claro para todo mundo que o Guilherme Boulos é usuário de drogas. Ele falou, não, vou apresentar no último debate, porque senão as pessoas esquecem. Então, além de tudo, tem esse outro ponto também, né, que essa narrativa que foi construída pelo Pablo Marçal, que por enquanto não se sustenta. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.